Bom, então eu vou fazer uma apresentação aqui breve da Luana. A Luana, a doutora Luana Basso, ela é cientista climática, bióloga de formação, fez mestrado e doutorado aí na área de ciências climáticas e atualmente está fazendo pós-doutorado na Universidade de Leeds, na Inglaterra. Então, a doutora Luana está lá na Terra da Rainha, atualmente, e se quiser falar mais alguma coisa a respeito de você, Luana, uma apresentação, talvez, com algumas informações que você acha que sejam mais relevantes, fique à vontade para se apresentar. Tá bom. Primeiro eu queria agradecer o convite, né? Mais uma vez essa oportunidade de estar aqui, falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre ciência de forma geral. O meu mestrado e meu doutorado tiveram como foco de pesquisa a Amazônia. Então, já há mais de 10 anos eu venho trabalhando na área de emissões de gás de efeito estufa nessa região. Atualmente eu estou fazendo meu pós-doutorado, o segundo dele aqui na Universidade de Leeds, e ele é parte do meu pós-doutorado no Brasil, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, né, que todo mundo conhece, já ouviu falar. Então, também com foco na emissão de carbono, no ciclo de carbono na Amazônia. Bacana. Bem interessante. Então, o nosso tema aqui é a Amazônia. Na verdade, o nosso tema ele tem dois protagonistas. Um deles é a Amazônia e o outro é um sujeito chamado gás carbônico, né? Ou CO2 para os íntimos. E então você vai, acho que, esclarecer um bocado de coisas aí para a gente a respeito desses assuntos que estão, assim, meio que na mídia, né? Inclusive, você fez parte de um trabalho aí que foi publicado recentemente na revista Nature, prestigiada revista Nature, é bom que se diga, né, internacionalmente. E então a gente vai falar um pouquinho a respeito desse assunto aí. E eu vou começar pelo segundo dos protagonistas, que é o gás carbônico, ou o CO2, tá bom? E, então, para esclarecer um pouquinho aí o pessoal, CO2, gás carbônico, ele está muito associado com um fenômeno natural, é um fenômeno que acontece naturalmente na nossa atmosfera, que é chamado de efeito estufa, né? E esse efeito estufa, ele tem um papel de regulação, né, importante aí no clima, que eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse papel. O que é esse efeito estufa e qual que é esse papel natural do efeito estufa no clima? Tá, então vamos lá. Primeiro, o efeito estufa, ele é um fenômeno natural, né? Então, na verdade, o efeito estufa, ele recebe esse nome porque a gente compara muito justamente com aquela estufa onde, né, criam-se plantas que criam um ambiente adequado para a sobrevivência daqueles organismos numa temperatura ideal. O efeito estufa, então, ele é um fenômeno completamente natural, causado pela presença de alguns gases que estão na atmosfera, próximos à superfície, e esses gases eles têm a capacidade de interagir com a radiação solar e, de certa forma, eles apreendem, né, eles aprisionam parte dessa radiação na forma de calor aqui na região mais próxima da superfície terrestre. Então, o CO2 é o principal gás de efeito estufa antrópico, mas ele não é o único. E aí, se o efeito estufa ele é um fenômeno natural, por que a gente se preocupa com ele e por que ele vem sendo colocado ali como um vilão, digamos assim? Então, primeiro, naturalmente ele não é um vilão, ele proporciona que a temperatura na Terra seja favorável para a vida como a gente conhece hoje. Então, é pela presença desses gases na atmosfera que a gente tem uma temperatura em torno de 15, uma temperatura média no planeta como um todo, em torno de 15 graus Celsius. Se a gente não tivesse a presença desses gases na atmosfera, a temperatura do planeta estima-se que seria em torno de menos 18 graus Celsius, a média. Então, na verdade, a gente tem aí uma regulação de mais de 30 graus na temperatura por conta da presença desses gases. E ele vem sendo muito colocado como um tópico abordado em uma preocupação mundial
Não pelo seu papel natural, mas porque a maior parte desses gases, eles têm também uma contribuição das atividades humanas. Então, existem atividades humanas que emitem esse gás para a atmosfera e que vem fazendo com que a quantidade dele na atmosfera aumente, e se tem mais dos gases de efeito estufa, a gente tem mais radiação sendo absorvida e uma temperatura maior ao longo do tempo. Então a gente está ficando com o planeta cada vez mais quente. Esse é o problema do efeito estufa. Que nós estamos aumentando esse efeito. Mas assim, eu queria frisar nesse momento assim, que é um fenômeno natural, né? Tirando essa ação humana, é um fenômeno que existe já há milhares, milhões de anos, né? E que, portanto, é um fenômeno que regula naturalmente, né, a temperatura do planeta, né? Então, o efeito estufa é um fenômeno natural, beleza? E o CO2, ele é um dos gases que apreendem, então, esse calor. Junto com o CO2, tem alguns outros gases que também naturalmente fazem esse papel, né? Quais são esses papéis? Quais são esses gases? Sim. Então, na verdade, a gente atualmente fala em 3 principais gases de efeito estufa. Que tem atividades eutrópicas que ajudam nessas concentrações. O CO2, então, é o principal deles, né, pela sua quantidade na atmosfera, principalmente. Depois dele, a gente tem, em segundo lugar, o metano. O metano é considerado o segundo gás de efeito estufa principal, antrópico, principalmente por conta da concentração que ele tem na atmosfera, mas o que a gente chama de potencial de aquecimento global, ou seja, quantas vezes ele, em comparação ao CO2, ele consegue interagir com essa radiação. Então, na verdade, o metano ele é 21 vezes mais aquecedor, digamos assim, do que o CO2. E, em terceiro lugar, a gente tem o óxido nitroso, né, que é um pouco menos falado, mas que ele também tem esse papel em terceiro lugar por conta da sua concentração na atmosfera, que é menor do que a do CO2, menor do que do metano, mas ele, por exemplo, aquece ou pode interagir com a radiação 310 vezes mais do que o CO2. Por isso que ele é colocado como o terceiro lugar. Então, tem vários critérios que são levados em conta, né, para essa questão de preocupação com as emissões desses gases. Mas os 3 principais são esses. E de forma natural, a gente tem o vapor d'água interagindo também com a radiação. Mas o vapor d'água é uma questão natural, né? Não tem ali a participação do ser humano de forma direta. Legal. E focando um pouquinho mais no CO2, né, que é o nosso assunto aí. O CO2 ele faz parte de um ciclo natural biogeoquímico, que é o chamado ciclo do carbono, né? E por ser um ciclo, esse CO2, o carbono do CO2, ora ele está sendo emitido para a atmosfera, ora ele está sendo absorvido. Fala para a gente um pouquinho desse ciclo natural do carbono. O que é que emite, o que é que absorve, né, para a gente ter um panorama mais geral do processo natural, por enquanto. Tá, então vamos falar só daqueles processos que acontecem independente das nossas atividades, os processos ou as fontes e absorções naturais. Então, o carbono está presente praticamente, né, em todos os organismos vivos, né, na nossa constituição, e ele tem alguns grandes reservatórios no nosso planeta. Então, são lugares onde ele fica estocado. A gente tem o carbono presente nas rochas, no solo, na atmosfera, né, na concentração na atmosfera. A gente tem o carbono presente na vegetação e nos organismos e nos ambientes aquáticos, por exemplo. Como principais fontes naturais de CO2, a gente pode dizer a própria respiração, né, dos seres heterotróficos, aqueles que não fazem fotossíntese, a decomposição por conta da respiração e da decomposição da matéria orgânica, que também possui carbono na sua constituição, e como absorção, podemos falar, a principal delas, a fotossíntese, né? O papel dos organismos fotossintetizantes é a grande absorção de carbono da atmosfera e que aí fica digamos, guardado na vegetação, principalmente. E aí nós temos trocas entre oceano, lagos e rios e atmosfera, né? Tem tanto emissão quanto absorção, e parte desse carbono fica depositado nas rochas, e aí com o passar dos milhares de anos
são ciclos longos, né? Essa absorção e essa transferência para os oceanos e formação de rochas, elas levam milhares de anos para acontecer. Não é um processo mais rápido. O mais rápido é fotossíntese, respiração, decomposição. Bacana. E, obviamente, agora já entrando na interferência humana, existe uma série de atividades humanas, né, que liberam o gás carbônico para a atmosfera, né? Traça um perfil, mais ou menos, assim, de maneira resumida, um perfil histórico de como que a humanidade tem liberado esse gás carbônico para a atmosfera, porque aí, no final das contas, está fugindo um pouquinho do processo natural, né? Dentro de tudo isso que você falou, até agora, algo natural. Aí vem toda uma série de atividades humanas. Fala um pouquinho dessas atividades para a gente. Tá. As principais fontes para a atmosfera, por conta das nossas atividades humanas de CO2, é principalmente pela queima de combustíveis fósseis, né? Então, quando a gente queima petróleo, queima biomassa, nós estamos emitindo carbono para a atmosfera. Lembra quando eu falei sobre os processos naturais que absorvem? E a gente tem lá o carbono estocado nas rochas, nos solos, em grandes profundidades, eles formam os combustíveis fósseis. Então, quando a gente queima petróleo, nós estamos jogando de volta todo esse carbono, que levou alguns milhares de anos para ficar ali estocado e ser reduzido, de volta para a atmosfera num tempo muito rápido. E a queima da vegetação, principalmente, né? E aí, o que acontece? Desde o período lá posterior à Revolução Industrial, 1750 para cá, nós tivemos uma mudança no nosso estilo de vida muito rápida e com uma aceleração do consumo e principalmente dessas atividades que emitem mais carbono, né? Então, a industrialização, ela trouxe vários benefícios para a humanidade, mas ela também trouxe vários, digamos assim, riscos que nós não levamos em conta e não nos preocupamos com isso ao longo do tempo. Então, com essa aceleração da industrialização e do consumo, a gente passou a consumir mais combustíveis fósseis, produzir mais energia, precisar de mais áreas para a produção de alimentos e aí acabar desmatando, e com isso a gente joga mais CO2 para a atmosfera. Hoje já se tem certeza, né, que o aquecimento, as mudanças climáticas global são por conta das atividades humanas. A participação dos processos naturais nesse aumento de temperatura é muito pequena, em comparação aos processos antrópicos do ser humano. Certo. Né? Guarde os processos antrópicos para daqui a pouquinho, que a gente vai dar uma ênfase que é necessária para isso tudo. Então, o problema é que o gás carbônico, aquele que ficaria, né, por um certo tempo estocado no subsolo, enfim, na forma de rochas, como você mesmo falou, de coisas que são fossilizadas, de repente, isso começou a vir para a atmosfera, por conta das atividades humanas, né? E o efeito desse aumento de CO2 é justamente o aquecimento, né? Não só o aquecimento, mas principalmente. Certo? Minha conexão deu uma travadinha. Se você puder repetir a questão, então, eu agradeço. Não, tudo bem. Isso faz parte. Live é assim mesmo. Live é emoção o tempo todo. A distância também é... Pois é. Então, eu disse assim, o CO2 ele está sendo, então, trazido à baila, né, pelo ser humano. E ele vai sendo, então, agora acumulado. Quer dizer, ele saiu de onde ele estava lá, né, debaixo dos oceanos, debaixo, enfim, estocado no planeta, está começando a vir para a atmosfera, né? E o principal efeito disso daí é um aumento na temperatura. Quer dizer, não só a temperatura, mas principalmente, né? Isso, principalmente. A principal consequência desse aumento da concentração dos gases de efeito estufa, e principalmente do CO2, é um aumento da temperatura média no planeta, né? Nós já batemos 1,1 graus de aumento de temperatura média no planeta, mas quando a gente fala em 1,1 é média, tem regiões do planeta que estão aquecendo muito mais do que outras. Então, o Ártico, por exemplo, já tem 2, 3 graus Celsius a mais na temperatura média daquela região ao longo dos últimos anos. E uma consequência do aumento da temperatura,
que a gente vem falando muito ao longo dos últimos anos não é mais só em aquecimento global, mas é em mudanças do clima. Porque são mudanças no padrão climatológico que a gente conhecia. Então, os padrões de chuva, de seca, os eventos extremos estão se tornando cada vez mais extremos e intensos, né? Então, hoje chove muito mais em pouco tempo, em comparação a outros períodos em que chovia a mesma quantidade em alguns meses. Hoje a gente tem aquela chuva em algumas horas. Isso não é um processo natural, isso já é uma consequência das mudanças climáticas. Perfeito. Bom, então aí a coisa está começando a pegar fogo. Quer dizer, literalmente, né? Literalmente. Né? Mas e também está pegando fogo no sentido figurado, porque todas as informações que estão sendo, né, transmitidas aí das pesquisas que têm sido feitas não têm sido muito animadoras, né? E por conta disso mesmo, desse acúmulo não ser lá uma coisa muito boa para o planeta, aliás, ser péssimo, várias reuniões já foram feitas no sentido de tentar encontrar uma saída para isso tudo, né? Alguns encontros internacionais, por exemplo, alguns documentos como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris foram forjados exatamente com esse intuito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses documentos internacionais, né, e como que a comunidade internacional anda lidando com isso tudo. Tá, então nessas últimas décadas vieram percebendo, né, a questão do clima e do meio ambiente em si na sociedade. Essa discussão ela é toda de uma certa forma muito recente quando a gente compara com o histórico, né, que nós temos da sociedade, mas a questão do clima ela já vem sendo discutida há algumas décadas. E lá em 1997 foi feito o Protocolo de Quioto, que é um acordo internacional que reúne diversos países, dentre eles diversos da União Europeia, Japão, países desenvolvidos e em desenvolvimento, digamos assim. O Protocolo de Quioto ele foi o pioneiro com relação à questão do clima em si, porque já se sabia e já se tinham estudos mostrando que a temperatura do planeta estava subindo, que era consequência das atividades humanas e que a gente precisa fazer alguma coisa, porque senão a condição de sobrevivência no planeta ela vai se tornar muito mais difícil, né, para nós, seres humanos, pensando principalmente na sociedade humana. Então, esses acordos e o Protocolo de Quioto tinha como intenção ali de promover algumas metas. O Protocolo de Quioto tinha como principal objetivo os países desenvolvidos, então eles tinham metas a cumprir de redução das emissões desses gases, né? O primeiro período dele englobava ali até 2012 e depois, posteriormente, a partir de 2013 a 2020, seria a sua segunda etapa. No início, o Protocolo de Quioto ele foi ratificado 2 anos depois por em torno de 55 países que se comprometeram com ele, e esses 55 países eles representavam mais ou menos 50% das emissões totais de gás de efeito estufa, mas os Estados Unidos, por exemplo, que é um dos principais emissores, não se comprometeu. O Protocolo de Quioto, ao longo do tempo, ele não foi sendo muito cumprido. Uma das grandes críticas que levava em consideração era que os países em desenvolvimento não tinham nenhum tipo de meta. Na verdade, alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, eram voluntários nessa questão, mas eles não tinham nenhum comprometimento, não tinham assumido um compromisso de reduzir, né? Então, eles mostravam o que eles estavam fazendo e isso era visto com bons olhos. Mas aí, com a perspectiva da piora na condição do aumento de temperatura, das mudanças climáticas e com tudo que a ciência vem dizendo ao longo do tempo, viu-se que as metas do Protocolo de Quioto já não eram suficientes. E aí, então, lá em 2015, a gente teve o famoso e mais falado atualmente, o Acordo de Paris, que substituiu o Protocolo de Quioto, praticamente, né? Então, o Acordo de Paris, ele foi firmado com diferentes propostas. Ele tem mais de 170 países, 190 países signatários, 195, se eu não me engano, atualmente, dentre eles, né, incluindo a União Europeia.
os Estados Unidos, que atualmente voltou para o Acordo de Paris, e ele propõe que não só os países desenvolvidos, mas os países em desenvolvimento também cumpram metas de redução das emissões. Claro que tudo isso é feito de maneira diferenciada, porque cada um contribui de uma forma diferente, e não é só uma questão de reduzir as emissões. O Acordo de Paris, ele coloca que a gente tem que tentar reduzir o suficiente para manter a temperatura média do planeta, o aumento de temperatura média, abaixo de 2 graus Celsius até o final do século. Além disso, ele promove que os países desenvolvidos dê subsídios aos países em desenvolvimento para que eles consigam cumprir as suas metas. Ele também coloca algumas, como se fossem sugestões, recomendações de como a gente mitigar as mudanças climáticas. Então, quando a gente fala em mitigação, é a gente tentar diminuir os efeitos que ela vai causar ao longo do tempo, né? Então, é como os países podem se precaver para os eventos extremos, para cuidar da sua população, para que ela sofra o menos possível com tudo isso. E também ali incentivar, né, novas estruturas ou desenvolvimento de tecnologias para que a gente tenha mais absorção de carbono, não só pelos processos naturais, mas ali tentar colocar o desenvolvimento tecnológico também ao nosso favor. Essas são mais ou menos as principais, de forma muito geral, as principais recomendações. Não, mas a gente não tem o nosso tempo aqui não é lá muito extensivo, muito extenso para a gente poder entrar, né, em mais detalhes. Tem gente que já está fazendo pergunta. A nossa amigo austríaca. Nossa. Então, It's me, Fairy, eu não sei o que é. Então, já está fazendo algumas perguntas. Eu vou reservando as perguntas e jogando à medida em que elas forem sendo, que elas couberem. Tá? Então, quem quiser ir também fazendo outras perguntas, pode ir colocando, eu também vou separando e vou colocando à medida em que o assunto for surgindo, encaminhando para o tema da pergunta. Tá bom? Tá. Ok. Então, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris e a preocupação internacional. E essa preocupação internacional acabou voltando, né, muito recentemente, para a Amazônia. E antes de a gente falar especificamente do trabalho que você desenvolveu, né, que eu gostaria que você falasse bastante sobre ele, eu queria que você falasse a respeito do papel das grandes florestas, como a própria floresta amazônica, como sumidouro de carbono. Né? Quando a gente ouve falar de Amazônia e de outras florestas, com relação à quantidade de carbono da atmosfera, a gente ouve falar desse termo, sumidouro. Né? Uhum. O que isso significa? Né? O que significa ser um sumidouro de carbono e qual que seria a consequência climática disso? Pode falar. Quando a gente fala em... É que tá dando umas picotadas, mas vamos lá. Quando a gente fala em sumidouro de carbono, a gente está falando da capacidade de absorção. Né? Então, o sumidouro é um sinônimo para absorção, no caso de carbono, pela vegetação. Lembra que eu falei que um dos principais componentes ali do ciclo do carbono é a fotossíntese, né? Então, os organismos fotossintéticos, as árvores, os arbustos, as plantas, de forma geral, eles têm essa capacidade de absorver carbono da atmosfera, o CO2, né? Através do processo de fotossíntese, e aí converter em biomassa, que é, na verdade, a vegetação estoca esse carbono ao longo do tempo. As florestas, de forma geral, todas elas absorvem carbono, claro que algumas mais do que outras, né? Se a gente for comparar Cerrado e Amazônia, a taxa de absorção é muito diferenciada. E principalmente a quantidade de carbono estocado. Hoje, falando especificamente da Amazônia, ela representa a maior floresta tropical que nós temos no planeta, né? Mais de 50% das florestas tropicais é simplesmente a Amazônia. Ela tem uma capacidade de absorção e de armazenamento de carbono muito grande, e uma das principais preocupações e características desses ambientes e desses ecossistemas como um
todo, para o planeta como um todo, é justamente esse papel, essa capacidade dela absorver, dela e das florestas em forma geral, absorver carbono, nesse cenário em que nós estamos vendo cada vez mais carbono na atmosfera. Então, uma das perspectivas e expectativas é que, como uma forma de diminuição dos impactos das mudanças climáticas, é que as florestas continuem absorvendo muito carbono e, de uma certa forma, compensando um pouquinho do papel do estrago que o ser humano está fazendo no planeta, né? Então, desde que a floresta esteja ali, simplesmente existindo, ela consegue absorver carbono, e aí tinha-se muito em mente que essa absorção de carbono seria sempre contínua, e talvez quanto mais carbono na atmosfera pudesse até aumentar esse consumo ao longo do tempo. Mas aí alguns estudos ao longo desses últimos anos começaram a mostrar que a história talvez não seja bem assim, e aí levanta uma pulga e uma dúvida a respeito do futuro das florestas, né, da capacidade delas absorverem carbono em relação a esse aumento de CO2 na atmosfera. Bacana. Então, resumindo, uma floresta como a floresta amazônica, ela seria um prato da balança aí. De um lado tem muita emissão, de outro lado tem a absorção. Então, na equação, né? Fábio, não... Na equação do ciclo... Oi, não. Voltou? Deu uma travadinha? Não, travou de novo. Tá de hoje. Não, tudo bem. Olha, eu andei vendo algumas pessoas reclamando de que o Instagram tava meio instável. Talvez seja isso daí, essas instabilidades, mas agora você está acompanhando? Agora eu estou ouvindo. Isso, agora sim. Ah, então tá bom. Então eu estava dizendo assim que a floresta ela seria um dos pratos da balança, né, o prato da absorção do carbono. Né? E o outro prato da balança seria a emissão. Então você tem no ciclo de carbono, você tem emissão, você tem absorção. E um dos principais absorvedores aí, dos sumidores do carbono, seria justamente uma floresta, como a floresta amazônica, que tem uma grande quantidade de árvores, e esse mundaréu de árvores fazendo fotossíntese, então, puxando um monte de gás carbônico, né? E aí, então, a floresta seria um importante sumidouro, né? E aproveitando que a gente está falando de floresta, e daqui a pouco eu puxo para o trabalho que vocês desenvolveram, a Leide Prachedes está fazendo uma pergunta aqui a respeito da importância da floresta na criação dos rios voadores. Quer dizer, a floresta ela não é importante não apenas como sumidor de carbono, mas também para a distribuição de umidade, né? Fala um pouquinho sobre essa questão aí dos rios voadores. Tá, então um dos papéis fundamentais da Amazônia para o Brasil e para a América do Sul, né, e para o clima como um todo, é justamente a regulação do clima, né? A floresta amazônica é uma floresta tropical úmida e ela existe com uma grande quantidade de umidade presente na atmosfera. Então, o que acontece é que nós temos o ar que vem carregado dos oceanos, entra pela costa nordeste brasileira, cheio de umidade. Quando ele chega na região da vegetação da floresta amazônica, a gente tem ali uma precipitação, né? Chove, parte dessa água é absorvida pelas árvores através das suas raízes, parte dela nem toca o solo, né? Fica ali nas suas folhas, parte fica estocada e armazenada no solo e parte escoa. Só que como a gente tem uma grande quantidade de vegetação, a vegetação, assim como nós, ela transpira, né? Então ela absorve essa água através das suas raízes que está no solo, estocada no solo, e através da sua transpiração, que aí nesse ambiente a gente fala em evapotranspiração, a gente tem esse retorno da umidade para a atmosfera. E aí as massas de ar continuam o seu caminho, né? Passam sobre a Amazônia, elas chegam ali até a região dos Andes. Como é uma barreira muito alta para elas, né? Elas não conseguem simplesmente atravessar, elas acabam se desviando e vêm para a região centro-oeste e sudeste. E grande parte da precipitação que a gente tem na região centro-oeste, sudeste, sul do Brasil e de outros países da América do Sul deve-se a esses rios voadores que vêm da Amazônia.
O termo ficou conhecido como rios voadores justamente por conta da grande quantidade de água, né? Ele se refere mais ou menos ao que se fosse o rio Amazonas. As imagens, a gente vê as nuvens em satélite e é realmente, assim, uma quantidade muito grande de água. Então, uma alteração da floresta amazônica não só mexe no balanço do carbono, do CO2, mas também uma desregulação do clima na região da Amazônia e da América Latina, consequentemente do planeta. Então, essa questão amazônica realmente ela é bem preocupante por diversos motivos, né? E aí agora, afunilando um pouquinho, eu gostaria que você falasse sobre o trabalho que você e a sua equipe do INPE, né, desenvolveram. Então, para quem não sabe, a Luana, ela faz parte de uma equipe, né, de pesquisadores do INPE que publicou recentemente um trabalho na revista Nature sobre justamente essa questão da Amazônia ser sumidouro, né? Então, foi uma pesquisa de levantamento intensivo de vários dados, né? E esse trabalho, ele realmente teve um grande impacto em nível internacional. Na mídia internacional, na mídia aqui nacional. Tem muita reportagem do próprio Fantástico aqui da TV Globo, que anda ainda repercutindo, né, essa pesquisa que foi realizada, liderada pela doutora Luciana Gatti, né, do INPE, que é a sua chefe, né, a propósito. Isso, e a supervisora. Exatamente. Então, eu gostaria que você, então, falasse, assim, os principais aspectos dessa pesquisa que vocês fizeram, né, e os impactos, enfim. Fique à vontade para falar. Tá bom. Então, vamos lá. Na verdade, esse artigo ele é resultado de um grande projeto em que a gente já desenvolve há mais de uma década, né, há mais de 10 anos. A gente tem coletas de ar sobre a Amazônia com perfis de avião. Então, um dos grandes diferenciais do nosso trabalho é justamente que a gente mede o que está acontecendo na atmosfera, diferentemente de outras metodologias. Então, a gente vê o resultado de tudo o que acontece naquela região, sejam processos naturais, sejam processos de atividades humanas. E aí a gente conseguiu, nesse último levantamento, juntar resultados de medidas de CO2 de 9 anos de medidas contínuas. O projeto ainda continua, né? A gente continua fazendo as medidas e as observações. E aí a gente juntou esses 9 anos de medidas para tentar entender o que está acontecendo com a Amazônia. Então, nós medimos 4 regiões, grandes regiões, 2 regiões na região leste da Amazônia, que são mais antropizadas, e 2 na região oeste da Amazônia, que são regiões menos impactadas pelas atividades humanas. E aí o que a gente observou é que a região leste da Amazônia, ela emite mais carbono do que ela absorve. Isso acontece principalmente por conta do desmatamento e das queimadas, né? Nós temos uma técnica utilizando o monóxido de carbono, que é um gás muito emitido durante os processos de queimada, que a gente consegue então tentar ali dividir quanto do CO2 que está na atmosfera vem de queimadas e quanto do CO2 seria o resultado de outros processos, principalmente naturais. E aí a gente viu que a parte leste da Amazônia emite muito mais carbono do que a região oeste e que isso deve-se principalmente às emissões de queimada. E a gente para tentar entender o que estava acontecendo, também estudou 40 anos do clima da Amazônia nessas regiões. Então a gente estudou a temperatura e a precipitação. E aí a gente viu que, primeiro, a temperatura média na região amazônica está acelerando, ou está aumentando de forma mais acelerada que o resto do planeta, principalmente durante a estação seca. E aí a gente viu diferenças nessas regiões, que a região leste da Amazônia está aquecendo a uma taxa muito maior durante a estação seca do que o resto do planeta e do que a região oeste. E essa região leste, ela já tem mais de 30% da sua área desmatada. Então, uma das grandes conclusões que a gente chega no estudo é que essas regiões, por estarem muito desmatadas, junta
o aumento da temperatura global com essa degradação e o desmatamento, né, essa consequência das atividades humanas, elas estão acelerando a mudança do clima na região, e isso está fazendo com que a gente tenha mais emissões de carbono. E quando a gente olha só para a parte leste e esquece do fogo, esquece das emissões de queimada, tecnicamente, até onde a gente sabia, se a gente tira o que é emitido por atividade antrópica, a Amazônia absorve carbono, é uma floresta. O que a gente viu na região sudeste da Amazônia, que é onde a temperatura está aumentando mais rápido, e a precipitação durante a estação seca está reduzindo já mais de 20%, está ficando mais quente, mais seco, a gente viu que ali a floresta amazônica já emite, sozinha, já emite mais carbono do que absorve. Ou seja, mesmo quando a gente não leva em conta o que é emitido pelo fogo, pelas queimadas, a própria floresta já está emitindo mais do que absorvendo, provavelmente por conta de processos de decomposição, já que essa floresta já está muito degradada, muito impactada pelas atividades humanas e sofrendo ali um ambiente muito mais quente, muito mais seco, muito mais estressante para uma vegetação de floresta úmida. Então, esse é o cenário, digamos, principal que o artigo mostra, e por isso teve tanta repercussão na mídia, né? A gente está mostrando ali que parte da Amazônia já não está conseguindo mais manter o seu papel de sumidor para a atmosfera. Não, isso é uma coisa fantástica, porque a própria Amazônia servindo, ela serve como um próprio sistema de controle da pesquisa, quer dizer, do lado leste e do lado oeste. É a própria floresta. Do lado oeste, onde está menos degradado, ela está funcionando direitinho, legalzinho, como sumidouro, como é previsto por todas as... Né, como a gente sempre soube, como os estudos sempre mostraram, isso. Exato. Agora, do lado leste, é exatamente onde o povo tem invadido mais, o povo tem desmatado mais, o povo tem queimado mais. A coisa está começando a ficar complicada, né? Então, respondendo à pergunta do título da nossa live, né? Afinal, a Amazônia emite ou absorve gás carbônico? Não tem uma resposta única, né? A resposta talvez seja depende. Você está falando de onde? Né? Depende do que a gente leva em conta e depende de onde, né? Se a gente pensa na região toda, em todos os processos, por conta das queimadas, hoje, e do desmatamento, hoje, a Amazônia emite carbono para a atmosfera. Se a gente tira as queimadas, ou seja, se a gente parasse de queimar a Amazônia e de desmatar, aí nós temos o funcionamento da floresta, na maior parte dela, ela absorve carbono. Mas uma parte, que é essa região sudeste, que já está tão degradada, tão impactada, tão desmatada e com o clima já tão alterado, ela não está mais conseguindo compensar, através da absorção da fotossíntese, a sua própria emissão para a atmosfera. Sim, isso já entrou em desequilíbrio. Tá. Não, peraí. Então, deixa eu ver se eu peguei aqui. Falando do balanço global, a Amazônia como um todo. Somando tudo agora. Tá. Oeste, leste. Qual é o saldo? Positivo ou negativo? Se a gente tem queimada, é negativo. A gente está emitindo mais para a atmosfera. Hoje, quando a gente coloca o fogo no cenário, as emissões gerais, a gente emite mais do que absorve. A Amazônia não consegue absorver tudo que é colocado além de queimada. Se a gente pensa só na floresta, sem o papel humano ali das queimadas acontecendo todo ano, ali a gente tem absorção. Então, mas o cenário atual é com queimada. Emissão. Então Emissão. O cenário atual é saldo negativo. Saldo negativo. Meu Deus do céu. Saldo negativo, a gente emite para a atmosfera. Mesmo as regiões mais preservadas, porque nelas também a gente tem a presença do fogo. Em menor quantidade, mas a gente tem a presença do fogo. Em todas as regiões da Amazônia a gente tem a presença do fogo, que nós medimos. Fogo e desmatamento. E a tendência é de que isso... Bom, eu não sei qual é a tendência, né? O que você tem observado assim, de impacto internacional a respeito dos resultados dessa pesquisa? O que o grupo de vocês tem
concluído a respeito, assim, em termos de mobilização? Enfim, qual a resposta internacional? O que você tem a dizer a respeito disso para a gente? Olha, o estudo teve uma enorme repercussão justamente por mostrar não só que a gente tem muita emissão hoje, que o papel da Amazônia é de emitir por conta das queimadas, mas principalmente por conta dessa, digamos, perda dessa parte sudeste, né, que já emite mais naturalmente. Mas o que a gente percebe já há algum tempo, e até um pouco antes do estudo, é que já existe uma cobrança maior dos outros países em relação à preservação e a questão do meio ambiente, né? O próprio Acordo de Paris é colocado como um dos fatores que são necessários ou levados em conta na hora de fechar acordos comerciais. Então, já existem diversos processos de você rastrear os produtos que são comprados. Então, muitos países europeus têm essa questão de tentar rastrear se o produto que ele está importando ele é de uma origem de áreas desmatadas ou não. Existe uma cobrança muito grande. Eu acho que a comunidade científica realmente ficou um pouco chocada com o resultado. Nós ficamos completamente chocados com os resultados, né? Demorou para que a gente digerisse a informação. E começou, então, e eu acredito que talvez agora com a COP em novembro a gente consiga ter um pouco mais de cobrança das autoridades, né? Da mobilização no cenário político mundial, porque é extremamente necessário que a gente faça alguma coisa, né? Eu acho que a mobilização, assim, o que a gente sentiu é que a imprensa, a mídia divulgou muito e colocou muito essa questão, o que por um lado deixou a gente muito feliz de ver a repercussão e chamar atenção para o que está acontecendo, por outro a gente adoraria dar uma boa notícia, né? Mas a notícia não é nada boa, mas de ver que as pessoas estão hoje parando e falando sobre isso, eu acho que já é um grande avanço em relação ao que nós tínhamos antes. Mas, claro, a gente precisa que não só a comunidade científica e a população em geral fale sobre isso, mas a gente precisa que isso resulte em ações, em políticas públicas, em controle do desmatamento, em controle das queimadas, para que a gente possa tentar reverter esse cenário. Reverter, não que eu diga de reverter, diminuir temperatura, porque isso a gente não tem como garantir, mas que a gente não piore a situação, né? E que a gente pare, pelo menos, com as emissões antrópicas nessa região que estão tão altas atualmente. E você que está lá no INPE, as imagens de satélite do INPE, enfim, o acompanhamento dos incêndios que o INPE normalmente faz, só trazem dados de que a coisa continua avançando, né? Não sei, é uma questão até, como você disse, de política, né? De controle, e que a gente está passando por um momento muito complicado, muito delicado com relação a isso daqui, aqui no próprio país, né? Então, eu acho que tem que haver, de fato, uma mobilização internacional para que o nosso governo comece a tomar, de fato, né, medidas de controle disso daí, porque não é o que a gente está observando, né? Aliás, muito pelo contrário, né? Parece que está fazendo a incentivar mais ainda de que essa coisa piore e caminhe para um cenário pior ainda, né, com o passar do tempo, né? Mas por exemplo, esse estudo... Pode falar. Não, é que esse nosso estudo, as medidas foram até 2018, né? As publicadas, a gente tem medidas contínuas, mas a gente fez todo esse levantamento até 2018. Então, até 2018, a situação já estava desse jeito. De 2018 para cá, a gente só tem visto a taxa de desmatamento e o número de queimadas aumentando ao longo do tempo. Então, as perspectivas é de que o cenário está ficando pior do que já era, né? Então, assim, se for pensar em perspectiva com relação ao que a gente vê, os números mostrando, né, de desmatamento, de queimadas, as esperanças não são de que a situação tenha mudado ou tenha diminuído, né? Pelo contrário, a expectativa é de que a situação esteja piorando. O Vitor Giovanniti, uma pessoa que talvez você conheça, ele está perguntando aqui
a respeito do processo de savanização da Amazônia. No final das contas, isso também, quer dizer, além da questão do gás carbônico, além dos rios voadores, a questão da umidade, tem também esse aspecto de a floresta, em alguns trechos, está se convertendo numa savana, num cerrado. Quer dizer, cerrado não, um campo, né? O que você tem a dizer a respeito disso? Travou? Deu uma travada, mas acho que eu entendi a questão. Sim, o que já há alguns anos já tinham estudos de modelamento predizendo que com um aumento do desmatamento a mais de 20%, provavelmente grande parte da Amazônia se tornaria numa savana, né? Quando a gente fala em savana, a gente tem em mente o cerrado, que é uma savana, mas vale dizer que o cerrado é uma savana natural. O que era previsto que acontecesse com a Amazônia seria uma savana degradada, né? Um ambiente degradado, mais empobrecido, com muito menos biodiversidade. É certo que a Amazônia vai virar uma savana? Não, não é certo, né? Eu acho que a gente também não quer correr o risco de saber se isso vai acontecer ou não. Mas o que os estudos de outros grupos já vêm demonstrando é que já está acontecendo uma troca em partes da Amazônia, onde ela está ficando mais seca, já tem uma maior mortalidade das árvores que são mais acostumadas com um clima mais úmido e um aumento na quantidade de árvores que são mais adaptadas a um clima mais seco. Então, parte da biodiversidade da Amazônia já está sofrendo uma modificação. De certa forma, é uma forma da Amazônia conseguir se adaptar, né, a essa nova condição climática, mas isso também acontece numa velocidade muito inferior à mudança do clima. E isso faz com que a gente tenha uma grande perda de biodiversidade, menos carbono estocado e, principalmente, menos evapotranspiração. Isso significa menos umidade indo para a atmosfera, menos umidade percorrendo aí o resto do continente. Então, o que acontece na Amazônia e o que muita gente não tem em mente é que o que acontece na Amazônia interfere na vida de todo o resto de nós, né? Então, o setor agropecuário é extremamente beneficiado pela grande quantidade de umidade que vem da Amazônia. A região centro-oeste, que é uma das que vai sofrer por conta das reduções de precipitação, ela é onde nós temos grande parte da nossa produção agropecuária. Então, assim, são consequências que envolvem a questão ambiental e a questão econômica do nosso país, e social, né? Mas não é certo. A gente até disse que seria um ponto de não retorno, né? O famoso tipping point, que, pelo que a gente conhece, né, a vegetação ou a floresta se tornaria uma região completamente diferente do que ela é, e a gente não teria esse retorno para a vegetação ou para o clima como ele é anteriormente. A gente não tem 100% como afirmar isso, mas o que os nossos resultados, junto com outros grupos, vem mostrando é que provavelmente nós estamos indo por um caminho desse. Pelo menos nessas regiões mais desmatadas, que já tem mais de 30% desmatado. Tem uma pergunta aqui, da It's Me, Fairy, que está falando para você falar, por favor, sobre a produção animal e o impacto ambiental. Você pode até falar, inclusive, um pouco sobre o trabalho seu de doutorado, né? A questão do metano, né? Sim. Fala um pouquinho a respeito disso para a gente. Tá, então, primeiro que um dos grandes drivers, ou um dos grandes fatores que levam ao desmatamento na Amazônia é para que a gente tenha a criação de gado, né? Então, grande parte da Amazônia, ou o principal fator que leva ao desmatamento da Amazônia é para que a gente crie gado naquela região. Então, é necessário ampliar essas áreas para a criação de gado no nosso país? Não, a gente tem milhares de quilômetros quadrados de pastos que são abandonados, que poderiam ser manejados para que a gente tivesse uma criação mais eficiente, ou seja, criasse essa quantidade de gado. Na verdade, assim, a gente não precisa expandir em áreas para ter a mesma criação que a gente tem hoje ou para expandir essa criação. A gente poderia recuperar as áreas que já são degradadas, né, os pastos abandonados, e parte deles até recuperar como vegetação nativa para ajudar nessa compensação. Segundo, que as emissões de metano são antrópicas, e principalmente as emissões brasileiras de metano, antrópicas se devem à produção do gado, né? Então, o metano é emitido por um processo chamado de fermentação entérica nesses organismos, que tem um processo de digestão diferenciado do nosso,
E aí o metano é emitido para a atmosfera por conta da criação desses animais. No Brasil, por conta do grande rebanho que ele tem, é a principal fonte antrópica de gás metano, pelo país como um todo, mas também acontece na região amazônica. Claro que a gente precisa, e eu acho que é fundamental, diminuir o consumo, né? Nós brasileiros, então, nem se fala, a gente come carne numa quantidade extremamente alta em comparação a outros países. Eu acho que até é um pouco meio injusto eu falar sobre isso nesse momento, né, em que a gente vê o preço da carne absurdos nos mercados. Acho que todo mundo está sendo meio que forçado a reduzir, mas é algo que eu acho que a gente precisa começar a aprender, que a gente pode ter um consumo mais consciente, uma redução nesse consumo, e principalmente começar a se cobrar de um consumo mais sustentável. Então, eu posso consumir, eu acho que ninguém é obrigado a ser vegetariano e vegano, mas a gente pode começar a se informar de onde vem aquele produto, qual é a origem, aquela empresa que produziu, né, aquele frigorífico, ele é ligado a desmatamento, ele é ligado à queimada, a atividades ilegais, qual é a condição até mesmo sanitária da produção daquele alimento, né? Então eu acho que é um papel que a gente tem que cobrar das autoridades, e nós, sociedade, temos papel fundamental em tudo isso, tanto de cobrança quanto de consumo, de perfil, né? Depende de nós também a mudança. Eu acho que tem que ter pelo menos algum tipo de marcador no produto, né? Me ocorreu agora, por exemplo, produto que tem algum ingrediente transgênico, vem na embalagem. Tá Sim. lá, né? Vem na embalagem de que é transgênico. Então, de repente, alguma coisa nesse sentido, que esteja na própria embalagem das carnes que você compra, né, dizendo de que é carne proveniente de ambiente não degradado, enfim, alguma coisa nesse sentido, né, tem que ser cobrado, que facilite, né, no momento em que o consumidor está lá no mercado, está lá no açougue, que ele veja, olha, essa carne aqui não tem um selo, alguma coisa assim, né, tipo selo Procel. Tem que ter alguma coisa nesse sentido que as pessoas possam observar e verificar, olha, essa carne não tem, então não vou comprar, né? Agora, exatamente. Primeiro tem que fazer a cabeça também do cidadão. Esse é o grande problema, não é? Exato. Eu acho que primeiro a gente que está na área acadêmica e na pesquisa, acho que hoje a gente tem muito contato com o público em geral, né? Essa proximidade, até mesmo pelo que a gente está fazendo aqui, mas ainda existe um grande trabalho de convencimento, eu diria. Não é nem convencer, eu acho que é de conquistar o público em geral, né? De conquistá-lo para a causa e para perceber o quanto as consequências vão influenciar na vida dele no dia a dia, né? A gente já está vendo, a Europa viu grandes enchentes acontecerem nesses últimos dias e semanas, com ondas de calor, o Brasil passando por uma seca, né, extrema. A questão hídrica no Brasil é extremamente séria e preocupante, e o que a gente pode dizer, assim, quando a gente pensa no cenário de mudanças climáticas, é que isso é o começo. Então, se a gente não parar para pensar, o cenário, as perspectivas não são boas. O que a gente está vendo hoje não é uma coisa que vai acontecer daqui só uma vez a cada 30, 40 anos. Não, a gente está vendo as secas e essa questão se tornar cada vez mais frequente, né, e cada vez mais intensa. Então a gente teve aquela crise hídrica de 2014, 2015, que afetou tanto a nossa população, e a gente está vendo de novo, 2021, uma condição ainda pior do que o que a gente viveu. Então eu acho que a gente precisa só abrir os olhos e ver e os ouvidos e juntar que o que a gente está ouvindo, né, os cientistas, a comunidade acadêmica falar, é o que a gente está vendo no nosso dia a dia. Então, eu acho que a prova está ali, né? Não é mais uma questão de futuro. É questão da gente abrir os olhos e enxergar. E aí, buscar tentar fazer a nossa parte, né? Para reduzir tudo isso. Não é fácil. A questão que você falou do selo é muito importante, mas, por exemplo, já existem algumas... Mas é muito difícil de controle, porque o gado é um animal que você transporta.
né? Então você pode ter parte do período dele, ou quando você compra num frigorífico, você diz que ele vem de uma fazenda legalizada, um criador legalizado, mas na verdade ele foi criado em uma outra região. Tem um controle um pouco mais difícil. Mas já existe, por exemplo, uma iniciativa de um aplicativo em que você identifica o rótulo da carne no mercado e ele te diz se aquela empresa ela tem algum tipo de registro com atividades de desmatamento, de queimadas, com até mesmo trabalho escravo. Então depois eu vou passar o nome do aplicativo, se eu não me engano é do Pasto ao Prato, mas eu passo para você e aí a gente divulga nas redes. Porque eu achei uma ideia muito inteligente, muito proativa, né? Enquanto a gente ainda não tem algo oficial que ajude o consumidor nessa questão. Que eu acho que tem que partir de todo mundo, porque se depender só do governo, a gente está na roça, literalmente. E essas iniciativas elas têm que ser amplamente divulgadas mesmo. Do Pasto ao Prato é o nome do aplicativo? É isso, né? Eu tenho quase certeza, mas eu vou pegar o print do aplicativo bonitinho, colocar para vocês. E eu te mando e aí a gente divulga. E deixa nos comentários da live depois, quando ficar salva também. Mas, sim, se eu não me engano, é do Pasto ao Prato. Legal. Foi lançado bem recentemente. Bom, e já pegando um gancho aí, logo na sequência do trabalho que vocês publicaram na Nature, que teve todo esse impacto, veio o relatório do IPCC, né? Dá uma esclarecida para a gente o que é IPCC e o que esse relatório fala. Tá, o IPCC é o que a gente chama de Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, então a sigla vem do termo em inglês. Na verdade, ele é uma organização de cientistas do mundo todo que trabalham com mudanças climáticas e que fazem um levantamento da literatura científica nos últimos anos a respeito dos mais diversos aspectos, né, das mudanças climáticas. E aí eles fazem previsões do que pode acontecer diante dos cenários do que os estudos mostram e também já fazem um apanhado geral da situação que nós estamos vivendo. O IPCC, que saiu agora em 2021, ele reuniu o trabalho de mais de 200 cientistas. São os maiores nomes da ciência, tem alguns brasileiros, né? Se eu não me engano, acho que são quase 20 brasileiros envolvidos. São os melhores cientistas praticamente que nós temos na área. E o que ele mostrou não foi nada bom, né? Acho que assim como o nosso trabalho trouxe péssimas notícias, o IPCC também trouxe péssimas notícias. Eu acho até que eles mostraram num tom mais, talvez, abertamente para a sociedade o que está acontecendo. Então, eles já não têm dúvidas, não existe dúvidas de que as mudanças climáticas são causa humana. Eles fizeram uma estimativa do que seria de causa natural e o que seria de causa humana. E o aumento por causa natural seria de aproximadamente 0,1 grau Celsius e a gente já tem 1,1 grau Celsius. Então, mais de 1 grau já é só de contribuição do ser humano, das nossas atividades. Ele mostra que os eventos extremos já estão acontecendo de forma muito mais frequente e intensas, como esses, né, que a gente vem relatando e observando ao longo dos últimos tempos. Ele coloca a extrema necessidade de que a gente tenha um controle das emissões, então a gente precisa zerar a emissão de combustível fóssil, de CO2. Além disso, ele levanta um ponto que eu achei muito importante nesse último relatório, que foi chamar atenção para os outros gases de efeito estufa, além do CO2. Né? Então ele bate muito na questão do metano, porque o metano vem crescendo de forma muito acelerada na atmosfera, sem controle, sem muita compreensão até mesmo do que está causando, e ele é muito, muito prejudicial nessa questão. E ele também coloca ali a necessidade de que a gente tenha, né, novas tecnologias, uma absorção maior e essa preocupação que a gente precisa realmente tentar reverter o cenário, porque 1,5 grau a gente já vai ultrapassar no cenário mais otimista que eles têm ou no cenário mais pessimista. As previsões atuais é que a gente já ultrapasse 1,5 grau ali até 2030, provavelmente. 1,5 grau na média global. Na média global. Que pode gerar, por exemplo, no Ártico, a gente já tem 2, 3 graus na média global, mas aí a gente, na média do Ártico, mas, por exemplo, durante o período de verão no Ártico, a gente já vê temperaturas de mais de 10 graus Celsius acima da média, mais de 15 graus Celsius, né? As regiões de tundra estão queimando absurdamente. A gente está vendo grandes incêndios nos Estados Unidos,
na Austrália, na Europa, na Grécia aconteceu recentemente. Então, tudo isso já é uma consequência desses eventos extremos, né? Eles estão se tornando cada vez mais frequentes e intensos. Aqui no Brasil... Então, a notícia do PCC não foi nada boa. Aqui na região sul do Brasil, nevou, inclusive, né? Isso, enquanto aqui a gente tinha uma onda de calor extrema, né? A gente teve... A Europa sofreu com uma onda de calor, com os incêndios, os Estados Unidos com... Né, o Canadá chegando a 50 graus de temperatura, enquanto no sul estava nevando com temperaturas extremamente baixas que não são normais ou que não eram normais. Entendi. Uma coisa é você achar que 1,1 grau ou 1,5 é pouca coisa, né? Mas se tratando de média global, os efeitos disso não são nada pequenos, né? Nas geleiras, nos oceanos, o clima, Sim. Enfim. Isso Sim, porque a gente fala de média, mas quando pega o período quente ou o período frio, aí a amplitude é maior. Por exemplo, o que a gente viu na Amazônia no lado leste, na região sudeste, é que são 3 graus Celsius a mais na média da estação seca. Então, assim, a temperatura já era alta, hoje está mais alta ainda. Tem dados de outros grupos de pesquisa que já estão conseguindo medir 50 graus Celsius na copa das árvores. Uma floresta tropical úmida não aguenta esse tipo de condição climática, né? Então, assim... E tem gente que acha que não, que as atividades humanas que não impactam no clima, não impactam no globo como um todo. Bom, uma coisa importante da gente lembrar é que o planeta, por exemplo, há muito tempo atrás, ele não tinha oxigênio. O planeta começou a ter oxigênio quando surgiram alguns organismos que passaram a fazer fotossíntese. E foram os fotossintetizantes que começaram a abastecer a atmosfera de oxigênio, ou seja, a composição da atmosfera ela foi alterada com o passar do tempo por ação de organismos. Tá? Então, hoje nós temos um ambiente que é completamente diferente por conta da ação desses organismos. E nós somos organismos, né? Estamos numa produção extremamente acelerada desses componentes aí, né? Os fotossintetizantes do passado são fichinha perto do que a gente anda fazendo atualmente, né? Então, sim, a gente tem um impacto muito grande nesse cenário, né? E a gente tem que botar isso na cabeça das pessoas, e que é o grande desafio que eu acho, né? É o grande desafio. E uma questão importante da gente lembrar é que esses organismos levaram milhares de anos para conseguir fazer com que a gente tivesse grandes alterações nas concentrações, né? E, consequentemente, em temperatura. Nós estamos fazendo isso em algumas poucas décadas, né? De 1750 para cá. Então, assim, o tempo está sendo muito curto para o tanto de transformação que a gente está gerando, e as consequências, o que a gente vê hoje, não é que a temperatura do planeta nunca aumentou ou nunca diminuiu, que o CO2 nunca aumentou. Só que isso levava milhares de anos para acontecer, e agora o que a gente está vendo é que está acontecendo em algumas poucas décadas, né? Em um século praticamente. Então, assim, e de forma muito mais acelerada nas últimas décadas. Então, e você pode falar disso muito melhor do que eu, claro, como que nós, né, e espécies vão conseguir lidar com essa alteração tão rápida, né? Se a gente não tiver condições que nos favoreçam a sobreviver nessas novas condições climáticas, a gente não tem gerações para que isso aconteça, né? É muito complicado. As mudanças estão sendo muito rápidas e muito intensas, a tudo que a gente já viu de registros antes no planeta, né? Então, acho que é sempre bom a gente pegar, porque essa é uma questão muito importante. Quando a gente fala de mudança do clima, primeiro que a gente está falando de um clima de forma geral, são décadas e anos, né? Não é do tempo de amanhã que vai chover ou não. Mas quando a gente pensa no registro histórico do planeta, né, o geológico, a gente vê que as mudanças que levavam milhares de anos para acontecer hoje acontecem em algumas poucas décadas. Então é uma escala completamente diferenciada. E isso faz com que a gente tenha certeza de que as
contribuições são humanas, né? E que não é só um processo natural envolvendo a mudança e a alteração do clima. Isso é um trabalho, isso requer um trabalho de educação gigantesco, né? E muito boa vontade política também. E a gente sabe que o ser humano é meio complicado com relação a isso daí, né? O Vitor, inclusive, está falando aqui, que Darwin nos acuda. Pois é. Pois é. Pois a coisa não é fácil. O Darwin que nos ensinou tanto. Tem nos ensinado tanto no dia a dia. Recentemente está complicado. Bom, Luana, eu tô com receio do Instagram dar um gancho na gente aqui. Agradeço enormemente, né, a sua disponibilidade de vir aqui conversar sobre esse tema que é extremamente importante, né? E eu fico muito contente de você, que é uma pessoa que conhece muito profundamente esse tema, né? E tenha vindo até aqui e colocado de uma maneira que as pessoas conheçam, né? As pessoas entendam o que está acontecendo, né? E alertar, obviamente, isso aí é uma coisa que a gente tem que começar a pensar como sociedade, e começar como cidadãos a pressionar, né, as autoridades, porque se as autoridades não forem, né, se as autoridades não forem alertadas com relação a isso, tudo vai permanecer do jeito que está, né? Definitivamente a gente já viu que não dá para continuar dessa maneira. Eu agradeço enormemente, né? Deixo aqui já um grande abraço para você. Agradeço também muito o pessoal que ficou aí acompanhando a gente, né, desde o começo até agora, no final, e que agora está aqui mandando um monte de abraços e parabéns, né? Felicitações aqui para você pelo trabalho. Salve Amazônia! Salve Amazônia, exatamente. E gostaria de dizer que essa live vai ficar disponível, gravada no nosso Instagram, aqui é que são cursos, né? E eu vou, dentro em breve, também disponibilizar uma versão no YouTube, né, para quem quiser acompanhar por lá. No próximo sábado a gente não tem live, mas no sábado seguinte a gente vai falar algo que tem um pouco a ver com esse nosso tema, que é a flora do Brasil. Então vai vir uma pessoa que vai falar sobre flora do Brasil e, obviamente, vai falar um pouco também de biodiversidade associada à Amazônia. Então tem aí um certo gancho, né? Uma certa ligação com esse tema de agora. Então, mais uma vez, agradeço e fica aí nosso muito obrigado a você, Luana, mais uma vez. Eu que agradeço de novo a oportunidade, o convite. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. E até a próxima, né? Até a próxima. Obrigada pela atenção e até. Até mais, gente. Valeu.